Aí depois vem os módulos. Módulo de um número racional, que é a página 92. Deixa eu colocar aqui no quadro. Página 92. Certo? Deixa eu cair um pouco. Mas aqui tá... Não sei se é um pouco... Deixa eu olhar aqui. 92. Pronto, antes de eu iniciar, eu vou só... vocês observaram que eu coloquei um exercício lá no Google Sala de Aula, referente ao que estamos vendo. A gente está vendo o assunto de números racionais. Aí eu coloquei lá um assuntozinho para dizer, coloquei não sei o nome, umas 3 ou 4 questões. Aí vocês clicam lá, aí baixam e respondem ou no caderno, numa folha. Você coloca só as respostas. Primeira questão, segunda, certo? Aí depois tira a foto e põe lá que vale como qualitativo do terceiro bimestre, tá certo? Que a gente no terceiro bimestre. Tá bom assim? Aí aqueles assuntos, gente, aquelas questões. 92, página 92 do livro. Aquelas questõezinhas que eu passei lá no Google Sala de Aula, elas são bem parecidas com as do livro. É só para vocês tratarem mais e ficarem aptos para fazerem o teste do terceiro bimestre, certo? Que será daqui a 2 semanas. Então, você deixa de fazer não, certo? Tenta fazer, se não conseguir alguma questão. Mas lá tem claras questões para dizer se o número é racional ou não é racional, certo? Se vai ser racional, só para recapitular. O número só vai ser racional se ele for no decimal, se ele for no número escrito em forma de fração, se for uma dízima periódica, ou seja, um número que tem repetições. Se for número natural, ele é racional também, que pode ser escrito em forma de fração. Se for número inteiro, que é número positivo e negativo, ele vai ser também número racional, tá certo? Então, lá no Google Sala de Aula tem uma listazinha com poucas questões referente ao que vimos até agora sobre números racionais. E também lá ele pede para você localizar um número, outra questão que é uma fração para localizar na reta numérica. Reta numerada. Aí vocês devem colocar, vocês têm 2 formas de fazer, né? Para colocar um número na reta numerada, é que a gente vai para a página 92, certo? Deixa eu só concluir aqui a explicação. Aí você pode dividir o número, quando você tem uma fração e divide o número da fração pelo numerador e denominador, você tem um número decimal, aí você pode localizar ele na reta. Ou você pode transformar um número em número misto, que ele fica mais simples de você localizar ele na reta. Então, vocês têm essa questão lá também, tá bom? E a outra questão eu não estou lembrada, é só para vocês não esquecerem de fazer a atividade que tem. Pronto, então a gente vai para a página 92, tá bom? Aí ele diz assim, ó, operações com números racionais. A gente viu as operações com números inteiros, né, a gente viu adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, que eram números positivos e negativos. Agora a gente vai ver com números racionais, ou seja, a gente vai ver operações de adição e subtração. Agora com frações e depois com números decimais. E depois a gente vai dar andamento. Aí ele diz aqui, ó, na página 92... eu vou para o segundo parágrafo, tá certo? Porque esse primeiro eu já expliquei agora. Ele diz assim, observe a situação a seguir, que envolve adição com números racionais. Começou a chover aqui agora. Então, a gente vai ver aqui, ó, uma situação problema. Quando eu falo em situação problema, estou falando de problemas relacionados no nosso dia a dia, que envolve a matemática, caso que envolve o assunto que a gente está vendo, que é números racionais.
ele diz assim, ó, considera a medida de temperatura de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius e meio, abaixo de zero. Aí ele escreve assim, ó. Menos 2. Olha bem, é o exemplo, o primeiro exemplo aí, ó, que tem na página 92. Deixa eu só escrever aqui, ó. Menos 2, um meio, ou 2,5. Pronto. Lembra que isso aqui é dado em graus Celsius, que é a temperatura, certo? Aí ele diz que tem essa temperatura abaixo de zero. Ele diz já abaixo de zero porque é negativo, né? A gente já sabe que qualquer número que for negativo e se relacionar à temperatura está abaixo de zero. Ele diz no início do dia, no centro de uma cidade, né? Deve ser bem alguma cidade da... Aí ele diz até o meio-dia a temperatura havia subido 4 graus. Então, ele dá valor negativo e depois diz que a temperatura subiu, né? Então, vai ficar mais 4 graus. Aí, ele quer saber, ó, qual a medida de temperatura ao meio-dia. Então, a gente vai fazer primeiro em forma fracionária, tá certo? Olha, quando ele fala aí, veja bem, para vocês entenderem direitinho, porque, assim, quando é uma questão direta, né? Mas aqui é um problema, assim. Ele diz que é 2 graus Celsius e meio. 2 graus Celsius e meio é 2 graus Celsius e meio é 2,5, sim, aqui é negativo, né? Que ele diz que a temperatura é abaixo de zero. Ou menos 2, um meio. Aí a gente vai fazer primeiro o método usando frações. Aí você vai no livro, com frações. Como é que a gente vai fazer a soma desses dois valores dados? Restantes, certo? Então, ele tem aqui, ó, aqui, menos 2, um meio, é um número misto, ó, que a gente tem a parte inteira, que é menos 2, e a parte fracionária, que é um meio. Certo? Então, a gente tem esse valor aqui, menos 2, um meio, e eu quero que você adicione a mais 4 graus Celsius, que é quando a temperatura subiu. Eu vou colocar em parênteses, viu? Para a gente ver. Aí, veja bem, ó. Vamos dar uma relembradazinha em número misto. O livro sempre trabalhando com número misto. Aí a gente vai dar uma relembradazinha, tá bom? Não se atrapalhar. Observe e se concentre bem agora nessa parte, tá bom? Porque agora eu vou pensar. Olha, quando a gente tem um número misto aqui, ó, parte inteira e fracionária, a gente vai fazer o quê? Transformar em apenas fração, tá bom? Então, a gente vai fazer, é isso que ele fez aí. Eu sempre que ele fez direto, viu? Bem diretozinho aí, ó. Então, aqui a gente vai fazer, ó, eu vou transformar esse número misto em fração, para a gente poder fazer a adição, né? Porque você tem esse valor aqui, que ele deu na questão, é em graus Celsius, negativo, né? E o outro valor quando subiu a temperatura. Então, eu vou fazer uma adição para saber o resultado final. Mas, para fazer essa adição, eu tenho que transformar esse número misto. Desse jeito fica muito difícil de você fazer. Então, você vai multiplicar, ó, menos 2 vezes menos 2. Ó, menos 2 vezes 2. E soma com o de cima. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 de cima dá 5. Então, esse número vai ficar 5 em cima, no caso, 5 negativo. Certo? E 2 no denominador. Ok? Veja até isso, tá entendendo? Eu vou pôr um parênteses aqui e vou afastar um pouquinho. Menos 5 meios. Esse número que está em forma mista, né? Está em fração mista aqui, você transforma ele em apenas uma fração. Eu multipliquei a parte inteira vezes o denominador, 2 vezes 2, 4, mais 1 de cima dá 5. Esse menos aqui não tem nada a ver, não. Você só vai repetir menos. E repete o denominador. Pronto, já está transformado de número misto para fração. Certo? E eu vou somar com mais 4 aqui. Deixa eu só ver a forma mais fácil aqui.
Esse mais 4 eu posso escrever, ó. Estou transformando, é claro que tem outras maneiras mais fáceis de fazer isso, né? Mas eu estou usando na peça do livro aqui. E número misto eu transformei para fração. Esse número mais 4 eu posso escrever 8 sobre 2, certo? Esse é o mais fácil. Então, eu vou escrever aqui, ó, o número 4, eu vou escrever de forma fracionária, porque é o assunto que estamos vendo. A gente está vendo números racionais, que são números escritos em forma de fração, por isso que eu transformei em fração. Então, o 4 eu posso escrever 8 sobre 2, que dá a mesma coisa de 4. Aí, agora sim, ó, na adição ou subtração de frações, eu só posso somar ou subtrair. É a mesma coisa que vimos lá na questão de números decimais e de soma de frações, ou adição. Como Soma. a senhora torna fração? Oi? Como se faz para se tornar fração? Passou na fração? O Não, número misto ou o número. não, como se faz para se tornar fração? Certo. O número misto você faz assim, ó, você multiplica o 2 parte inteira vezes o 2 denominador. 2 vezes 2, 4. Mais 1, aí dá 5. Por isso que apareceu esse 5. Esse menos aqui você não utiliza não para transformação, não, Certo. de número misto para fração. Tá certo? E o denominador 2 eu repeti. Aí o que acontece? Ó? Eu poderia ter feito menos 5 meios mais 4. Aí você não poderia tirar o MMC, como a gente faz lá em aqueles assuntos do capítulo anterior. A gente teria que tirar o MMC, né, fazer aquele dispositivo. Mas aí você pode encontrar uma fração que tenha o mesmo denominador dessa do número misto aqui. Ó. O denominador não é 2. Aí o que a gente fez? Eu encontrei um número em formato de fração, que é 8 sobre 2, ó. O mesmo denominador 2, mas que deu o número que ele me deu, que é 4. Né? Entendendo? Em alguns casos você pode fazer esse artifício. Né? Se você escrever o número 8 sobre 2, ele deixa de ser 4, né? Tá entendendo? Porque fizemos isso. Sim. Porque fica mais fácil. Ok. Porque fica mais fácil de você somar ou subtrair, porque eles têm o mesmo denominador. Para não ter que fazer Certo. o mínimo do professor. Tá certo? Agora, é claro que quando a gente não lembra, não encontra rapidamente, assim como encontrou esse, a gente vai ter alguns casos aí, ó, no próximo exemplo que eu vou explicar hoje. Quando a gente não encontrar, vai ser o jeito de fazer o mínimo múltiplo comum, tá certo? Mas nesse caso aqui foi mais simples a gente observar. Então, aqui é só você fazer o resultado final, ó. Quando eu tenho denominadores iguais, eu repito o denominador e faço a subtração do numerador. Se aqui tem um sinal negativo e aqui tem um positivo, é só subtrair, ó. 8 tirando 5, certo? 8 tirando 5 vai dar quanto? 3, né? Aí fica o sinal do maior, vai ficar mais 3 meios. E não Certo. é obrigatório botar o sinal de mais, né? Tá certo? Tudo bem até aqui? Aí foi isso que ele explicou aí, ó, na página 92, quando ele terminou de escrever aí o problema, né, a situação. Aí ele disse assim, primeiro vamos resolver com frações. Aí lá no final tem o resultado 3 meios. Pronto, aqui já tá bom, tá certo? 3 meios. Mais na frente ele já faz de outro modelo, mas é bom a gente pegar pelo menos 2 tipos, para não fazer tanta, né, tanta confusão. Então, 3 meios, quando você for dividir aqui, ó, deixa eu ver se dá para dividir aqui em cima. Você já chegou no resultado, porque a gente transformou de número misto para fração e do número natural ou inteiro aqui, a gente encontrou uma fração referente a ele. E depois você fez a subtração, já achou o resultado. Então, a gente utilizou frações para... Deixa eu só fazer essa divisão agora, para a gente dar uma relembrada. 3 dividido por 2, a gente pode ou deixar assim em formato de fração, mas como é uma situação problema, o ideal é que deixe em número inteiro em formato decimal, que divida, tá certo? Então, vamos dividir aqui, ó, 3 por 2, vai caber 1. 1 vezes 2 dá 2. Aí, 2 para aqui sobra 1. 1 eu não posso dividir por 2, acrescento um 0 e 3 meses vai ser
o resultado vai dar um número decimal, ó, como a gente já está percebendo, através da divisão. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, o resto é 0. Até termina a minha divisão. Então, 3 meios é a mesma coisa de 2,5. Aí ele quer saber qual vai ser a medida de temperatura ao meio-dia. 2,5. Certo? Mas se você quiser fazer até 3,5, aqui ele fez só até 3,5 mesmo. Fazer essa divisão. Pronto, aí agora eu vou fazer sem ser com frações, certo? Ele já fez com frações, sem ser com frações é bem mais fácil. Agora ele diz assim, ó, vamos fazer o mesmo problema, mas através de números decimais. Então eu tenho aí, ó, menos 2,5. Veja de onde vem esse menos 2,5? Daquele número que ele disse lá no início do problema. Ele disse que é 2,5 graus. Então aqui tem 2 graus, 2 graus e meio. Se eu disser assim, R$1,50, a gente sabe 1,5. É isso? R$2,50, 2,5. Então aqui ele não falou assim em real, né? Não falou na moeda real, mas ele falou em temperatura. 2 graus e meio. Aí como está abaixo de zero, por isso que tem esse negativo. 2 graus e meio é 2,5. Aí depois ele disse que subiu para mais 4. Pronto, então a gente já armou nossa operação, né? Aí agora a gente vai fazer sem ser com fração. Aí depois a gente vai trabalhar os dois modos, tanto com frações como números decimais. Pronto, então vamos lá. Agora eu só estou trabalhando com números decimais, sem ser com frações. Agora a gente terminou, deu fração, 3/2. Aqui você vai pegar 4 e tirar 2,5. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Sim, aqui, ó, quando você subtrair, vai dar o sinal de positivo, o sinal do 4. Fazendo aquele jogo de sinais que tem na subtração e adição de números inteiros. Que serve também a regra para números racionais, né? Os racionais que a gente está vendo aqui é decimal, certo? E esse aqui também é racional. Então, eu vou fazer a minha subtração, certo? Preste bem atenção na subtração. O número 4, eu tenho que contar as casas decimais, 2, por quê? Não só precisa uma, né? Porque 2,5, precisar isso tudo não. Então, fazendo para mais aqui, ó. Eu tenho 4 e tiro 2,5. Se você souber já, mentalmente já pode responder, tá certo? Souber mentalmente a resposta. Mas eu vou fazer para vocês verem. Eu vou fazer essa subtração, tá certo? Ó, não posso tirar 5 de 0, porque 0 é menor do que 5. Eu cancelo o 4, fica 3. E o 1 que foi do 4 fica aqui no vizinho, ó. Então ficou 10 unidades. Caso ele seria 10 décimos, né? Então, 5 para 10. Ou 10 tirando 5, fica 5. Escreve vírgula abaixo de vírgula. E aqui, 3 tirando 2, fica 1. Pronto, então o resultado dá 1,5. Então, 1,5. Certo? Então, a gente fez o que aqui? Nesse segundo modo de fazer o problema, a gente utilizou números decimais, que é números que tem vírgula. Tá bom assim? E quando foi fazer os sinais aqui, você bota o sinal do maior, que é mais. Então, a temperatura subiu para 1,5, né? Que quando a gente fez com fração, deu 3/2. Aí ele diz, logo a medida de temperatura ao meio-dia era de mais 1,5. Pronto, aí através desse... Aí foi uma situação, um problema, né? Que um deles usou temperatura de um local. Tem dúvida aqui, gente? Eu fiz esse exemplo com números decimais e o anterior eu fui utilizando a fração. Aí vocês observam que com frações dá um pouquinho mais de trabalho. Com números decimais também dá, mas é só você fazer a subtração, né? Armar e efetuar. Aí agora a gente vai ver os exemplos que o livro dá aqui na página 92 sobre adição e subtração de números racionais, tá certo? Aí ele diz até aqui, ó, a menina que está aí no livro de vocês, na página 92,
Ela diz assim, a adição e subtração de números racionais são baseados em conhecimentos anteriores. Então, é aquilo que eu já falei ainda agora. Para a gente fazer uma adição ou subtração de números racionais, ou seja, de números que têm frações, que têm números decimais, a gente precisa usar a mesma regra de números inteiros, ou seja, dos conhecimentos anteriores. Aí eu vou para o primeiro exemplo, tá certo? Desse outro tópico que eu tenho aqui. À medida que eu for fazendo, vão tirando dúvidas, certo? Que vai lhe ajudar lá a fazer as atividades. Primeiro exemplo agora, tem no livro é mais um terço, é onde tem um pontinho assim. É mais um terço. Primeiro exemplo é uma fração aí, mais menos um quarto. A gente vai fazer igual fizemos lá no capítulo anterior, né? No capítulo anterior ele falava de adição e subtração de frações. A única diferença agora é que a gente vai dizer adição e subtração de números racionais, que é a mesma coisa de fração. Certo? Então a gente vai fazer o quê aqui? No exemplo que fizemos ainda agora, estava mais simples. Por quê? Lucas, né? Lucas, vamos prestar atenção, né, Lucas? Ela vem enviar a figurinha aí, viu? Olha. Então, no que fizemos ainda agora, a gente tinha o mesmo denominador, foi denominador 2. Quando a gente fez o exemplo da questão da temperatura aí. A gente estava subtraindo a temperatura e do primeiro módulo a gente tinha duas frações com o mesmo denominador. Então, era só subtrair ou somar. Mas aqui eu não posso, gente, subtrair mais um de menos um, porque os denominadores são diferentes. Aí é bom que a gente vai revisar e aprender coisas novamente. A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, MNC, isso aqui, entre 3 e 4. Por quê? Eu não posso somar numeradores com denominadores diferentes. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó, do lado. Preste atenção nessa parte, viu? Que o assunto de vocês tem questões para trabalhar mesmo. Então, 3 e 4, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Aí você começa a dividir pelos primos. Eu vou dividir por 2, que é o primeiro número primo. 4 por 2 dá 2. O 3 não dá por 2, eu repito. Eu coloquei até um vídeo lá, não foi no grupo de sala de aula da prova bimestral, né? Aí eu continuo a dividir por 2, ó. 2 por 2 dá 1. E o 3 não dá por 2, eu repito o número 3. Certo? Eu estou calculando o mínimo múltiplo comum entre os denominadores dessas duas frações. O 3 dá por 3, ó. 3 por 3 dá 1. Vou repetir esse 1. Pronto, encerrou aqui, ó. Já dá para a gente calcular nosso MMC, certo? Eu vou abreviar como MMC. Você já sabe que é mínimo múltiplo comum. Então, quando você faz essa decomposição em fatores primos, você multiplica todos os números primos que você fez a divisão aqui, ó. 12 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Depois disso, a gente vai tornar as frações com denominadores iguais, tá bom? Então, antes era 3, agora vai ter 12 o denominador. Eu vou até retirar o parênteses, porque a gente... Sim, não esqueçam de fazer o jogo de sinais aqui, ó. Mais com menos dá menos. Eu só preciso dar um menos aqui. Certo? Depois, mais no livro, ele coloca. Antes o denominador era 4, agora vai ser 12, ó. Um novo denominador, porque tínhamos dois denominadores diferentes e não pode se somar ou subtrair denominadores, frações com denominadores diferentes. Então, agora a gente vai fazer aquele dispositivo, ó, que a gente aprendeu lá. Você vai dividir 12 dividido por 3. Vai dar 4. Certo? Você divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 12 por 3 é 4. 4 vezes 1 dá 4. Certo? Se quiser, não precisa botar mais 4, né? É optativo, botar demais. Mas vamos para o próximo número. 12 dividido por 4. Que foi o denominador anterior.
12 dividido por 4 vai dar 3. Olha, gente, quando eu faço essa divisão direta, 12 por 4, é porque eu estou usando uma tabuada, tá certo? A tabuada é mais simples de você fazer uma divisão com um número pequeno. 12 por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. Para 12, o resto é 0. Então, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, que está lá em cima, dá 3. Agora sim, meus denominadores estão iguais e eu posso fazer minha subtração de numeradores, né? Agora eu posso fazer, viu? Agora assim, ó. Aqui do lado foi só o mínimo múltiplo comum. Aqui a gente vai chegar na resolução. Denominadores iguais, pode sim fazer uma adição ou subtração. No caso aqui é uma subtração. Ó. Tem um 4, tiro 3, fica 1. E o denominador repete. Então, no primeiro exemplo aí, você tem mais 1 sobre 12. Esse foi o primeiro exemplo debaixo do tópico, adição e subtração de números racionais. Então, vocês observam que no exemplo da situação problema, a gente não precisou tirar o MC, não foi? A gente fez um artifício para facilitar. Tem casos que não tem por onde ir, a gente tem que tirar o mínimo comum. Alguma dúvida aí? Eu vou fazer mais 2 exemplos. Não sei se dá para a gente chegar até em multiplicação hoje. Qualquer coisa aqui. Tem certeza que não tem dúvida? Vou passar para o próximo exemplo, tá bom? Eu aconselho rever o vídeo e refazer os exemplos que eu fiz antes de começar a responder os exercícios. A não ser que já tenha a prática, né? Agora eu vou para o segundo exemplo. Perguntem. Segundo exemplo, que está aí no livro. O segundo pontinho, ele tem assim, 2,3 mais menos 4,5. Segundo exemplo do livro, na página 92, ele tem esse pontinho aqui, ó. Eu tenho agora, não tenho mais uma fração, gente. Eu não tenho uma fração, eu tenho 2 números decimais, que não deixa de ser um número racional, né? Eu sempre relembro que números racionais são números decimais, porque tem vírgula. E também, caso aqui, gente, o que a gente faz? Ó? Eu vou eliminar o sinal, ó, antes de eu começar a responder. Elimino parênteses, 2,3. Aqui, vou fazer o jogo de sinal, ó, mais com menos. Então, o jogo de sinal que tem na frente, viu? Menos 4,5. Pronto. Depois que retira do parênteses, vocês podem subtrair. Para fazer a subtração de números decimais, coloca vírgula abaixo de vírgula, o maior número em cima, 4,5 menor embaixo e 2,3. Vamos fazer a nossa subtração e depois colocar o valor do sinal de maior número ou de maior módulo. Então, vamos lá fazer nossa subtração. Como são números decimais, não é necessário calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC. Só quando tiver fração, né? E com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula, senão não dá certo para fazer as operações. 3 para 5 vai dar 2, ó, escreva a vírgula. Só subtrair, ó, 5 menos 3 dá 2. 4 tirando 2 dá 2. Pronto, o resultado é 2,2. Aí, na hora de colocar o sinal, você coloca o sinal do maior módulo, tá bom assim? O módulo aqui, o maior sinal é do menos 4,5. Então, é menos 2,2, que é o resultado. Peraí, eu não tinha visto. Esse aqui é negativo, gente. Esse aqui é negativo, então peraí. Me avisem. Eu esqueci de escrever o sinal negativo aqui no primeiro número. Você que era positivo. Então eu fico como se fosse uma subtração. Mas não está nada errado, né? Deixa de ser um outro exemplo. Seria o segundo exemplo. Vamos fazer o terceiro exemplo com os 2 negativos, que é o número que tem ali. Ó. Então, negativo agora. Primeiro isso, o negativo. Menos 2,3 e menos 4,5. Eu tenho 2 números com sinais iguais.
Vale as mesmas regras dos números inteiros para os números racionais. Os números com sinais iguais. Eu somo os dois números e repito o sinal. Eu vou repetir logo o sinal, que é de menos, e vou somar os números, viu? 2,3 e 4,5. Vamos fazer a soma dos dois números, vírgula de vírgula, porque estamos somando números decimais. Ó. 5 mais 3 dá 8. E aqui 4 mais 2 dá 6. Ó. Então dá 6,8. Agora sim, viu? Eu tinha feito um exemplo como se fosse dois números com sinais contrários. Agora é dois números negativos. Mas é bom que não deixou de ser um exemplo. Então aqui, gente, dois números decimais com sinais negativos, o resultado vai dar negativo. Eu não estou fazendo uma multiplicação, porque é uma soma negativa. Aí você soma o número e repete o sinal. Certo? Então dá 6,8. O que é que estamos estudando? Adição e subtração de números racionais. E aqui é um número racional, que é um número escrito em forma decimal. Dúvida aqui, se tiver dúvida, vocês falam, que aí eu vou para o próximo exemplo. Letícia está com dúvida? Não. Letícia? Oi. Deu para entender isso aqui? Que eu somei os dois números? Sim. Deu, não foi? Eu somei, ó, e repeti o sinal negativo, ó, dos dois números negativos. Soma, vírgula abaixo de vírgula. Faz a soma normal, que a gente já aprendeu. Certo? A diferença é que a gente está chamando ele de número racional. Pronto. Se alguém tiver mais dúvida, pode tirar. Eu vou para o próximo exemplo, tá bom? O próximo exemplo já é uma fração. Geralmente o livro faz assim, ó. Exemplo de uma fração, exemplo de um número decimal. Exemplo de uma fração. Agora a gente vai para a fração, certo? O respaldinho aí no livro, ó. Vou para o terceiro exemplozinho. É menos 2/3, não tem uma bolinha aí. Menos 2/3. Vocês vão ver que quando chegar em multiplicação é bem mais fácil. A diferença da adição é porque quando for uma fração, com denominadores diferentes, né? Sim, aí aqui, ó, menos 2/3. Oi? Pode falar, já. Eu acho melhor encerrar essa aula, só tem 5 minutos. E para a próxima. Como? Ainda faltam 4 minutos. Bom dia, Jada. Bom dia, turma. Ainda faltam 4 minutos. Bom dia, professor. Gente, dá para começar, né? Eu acho também, já são 9 horas, aí eu vou mandar o segundo link, viu? Tá certo, Jada, tá? Já tá na hora. Aí eu vou mandar o segundo link, Patrícia. Pronto, tá certo. É o tempo que eu vou escrever no exemplo. Pronto. Tá, obrigada. Obrigado, Jada.